Mas afinal, o que aconteceu agora neste ano de 2022 para que os mercados estivessem em queda? Vamos falar sobre o resumo deste ano já de seguida. Olá a todos, o meu nome é Ariana Nunes e este é o canal Renda Maior. Antes de mais, queria aproveitar e queria agradecer a todas as pessoas que estão desse lado e que ajudam o canal a crescer. Um sincero muito obrigada desde já por deixarem ficar os vossos gostos e os vossos comentários, são sempre muito bem-vindos. Hoje o vídeo tem o apoio da corretora XTB, o link vai ficar aqui em baixo na descrição para poderem conhecer esta corretora, caso não conheçam, e efetivamente é uma solução que nós temos em Portugal para construir a nossa carteira de investimentos. Hoje vamos falar então sobre o que aconteceu durante este ano de 2022 e a verdade é que após vários anos de crescimento contínuo nos mercados, nós subitamente no ano de 2020, mais propriamente no dia 23 de março de 2020, tivemos então a chegada no fundo do poço em relação à queda dos preços das ações. Nomeadamente, como vocês podem ver aqui, no índice do S&P 500, que é nada mais nada menos que o índice que mede o desempenho das 500 principais empresas norte-americanas. Neste caso estamos a ver então uma réplica, um ETF, para podermos perceber o que é que tem acontecido neste ano de 2022. Depois desta queda em 2020, rapidamente tivemos uma recuperação em forma de V, que nos levou então a preços que ficaram superiores àquilo que estariam a ser, digamos assim, vistos antes da pandemia. E com isto, para quem era investidor há pouco tempo, achou que a volatilidade dos mercados, a queda dos mercados, era até fácil de aguentar e não seria tão difícil ser investidor para um longo prazo, tendo em conta que o mercado iria sempre recuperar e ficar a crescer cada vez mais. A verdade é que não é bem assim e isso nós conseguimos interpretar agora com os resultados deste ano de 2022. Começando com o início do ano, em janeiro de 2022, ainda estávamos a sentir os resquícios que foram deixados pela pandemia, que durante o ano de 2020 e 2021 levaram ao confinamento mundial. E de facto aquilo que aconteceu ainda estava muito recente neste ano de 2022, no mês de janeiro, mas o que impactou muito, principalmente aqui na Europa, foi a invasão russa à Ucrânia em fevereiro deste ano. E com isso começaram-se a avizinhar problemas relacionados com a distribuição, nomeadamente de matérias-primas e, obviamente, fornecimento da energia, com o facto da Europa necessitar do gás natural da Rússia. E devido a este ambiente hostil sobre este conflito que estava a acontecer e ainda está a acontecer na Europa, obviamente os mercados também ficaram abalados, ficando a partir daí uma situação muito frágil. Não só nos Estados Unidos se identificou que a inflação estava a caminhar para níveis que nos últimos anos não se tinham verificado e que estava cada vez mais a aumentar, como também começamos a verificar algumas respostas por parte do Banco Central Europeu e da própria Fed a aumentar a taxa de juros de forma a deixar o dinheiro mais caro para as empresas, o que leva então depois aos investidores não quererem investir na bolsa e, obviamente, colocar o seu dinheiro noutro tipo de ativos ou até mesmo colocar-se com uma posição maior em cash. Normalmente isto afeta bastante o mercado, fazendo com que haja então uma queda no preço das ações. Em junho, vindo da China, tivemos então os efeitos negativos que foram aplicados pelo governo chinês às empresas, aplicando uma repressão regulatória às mesmas, e que muitas delas estavam então a ser listadas na bolsa norte-americana e acabaram por ficar fora da bolsa, deixando de estar então listadas, e que mesmo assim algumas delas, com expressão, fazem parte de vários portfólios importantes, como por exemplo portfólios de muitos fundos de investimento que gerem bastantes milhões. Mais para o final do ano também começamos a identificar aqui algo não muito positivo no ecossistema das criptomoedas, que por ser um ativo que de facto é muito volátil e que rapidamente sente as repercussões da economia, como é o caso, por exemplo, da inflação, do aumento da taxa de juros, com desinvestimento na bolsa, este ativo não fica de fora e acaba também por sentir o impacto. Mas a situação mais complicada para a Bitcoin e companhia foi de facto a falência de vários projetos grandes que estavam ligados ao ecossistema das criptomoedas, como por exemplo a Terra, a Luna, que era uma stablecoin, uma moeda que era pareada no dólar, e de facto outras empresas de renome como o Celsius Network e BlockFi e, claro, a corretora FTX, que se verificou também ser um escândalo financeiro. Entretanto, muitas outras empresas ligadas às criptomoedas acabaram por falir ou tiveram os seus negócios colocados numa situação muito frágil
e por isso acabamos por verificar também uma queda muito grande em relação ao preço das criptomoedas agora no ano de 2022. Não sabemos o que é que vai acontecer agora no ano de 2023, avizinham-se tempos difíceis, prevê-se que efetivamente continua a ser um pouco mais do que tem acontecido neste ano de 2022, com muita instabilidade, que continua a haver uma inflação alta e que ainda existe a possibilidade de aumentarem mais as taxas de juros. De qualquer das formas, eu gostaria de vos perguntar qual foi o ativo ou o efeito que aconteceu nos mercados que mais impactou a vossa carteira de investimentos. Vou pedir a todos que deixem ficar o vosso comentário aqui em baixo. Não só vão partilhar com as outras pessoas o que é que sentiram durante este ano de 2022 como investidores, como também poderemos aqui de alguma forma ficar a conhecer aquilo que mais impactou nas nossas carteiras. Contudo, para quem tem uma estratégia já definida, tendo em conta esta estabilidade e como investir é sempre para o longo prazo, deverão sempre aplicar a vossa estratégia como prioridade naquilo que é investir num ativo de qualidade para um tempo maior e nunca pensar que os investimentos são feitos para podermos colocar o nosso dinheiro e rapidamente enriquecermos com a bolsa de valores ou com criptomoedas. A verdade é que nós temos que saber investir, temos que aprender as estratégias e temos que nos saber comportar durante estes momentos de queda. E por isso gostaria de agradecer a todos que estão desse lado. Se entretanto vocês quiserem também ajudar o projeto, vou pedir por favor que deixem ficar o vosso gosto, porque ajuda imenso aqui o YouTube a distribuir o vídeo a outras pessoas e acima de tudo, se ainda não são inscritos, por favor inscrevam-se e ajudem o canal a crescer. Da minha parte já sabem, eu espero-vos no próximo vídeo.